Bom, então, a gente está falando da regeneração do Complexo Cepasa, são as antigas oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A Companhia Paulista, ela surge no final do século XIX em Campinas, mas depois é necessário que as oficinas sejam que venham para Jundiaí por causa da falta de espaço, mas também por o surto de febre amarela lá em Campinas. Então, as oficinas vêm para Jundiaí, mas que era uma situação também boa, já que a Companhia Paulista ela começa em Jundiaí, onde ela tem um entroncamento com a São Paulo Railway, que é a Santos Jundiaí. Isso, então, favoreceu bastante o transporte do porto, né, para o interior, do interior para Santos. E como eu havia falado antes, Jundiaí é um grande polo logístico desde sempre. Então, né, primeiro até por tropeiros, né, e depois pelas ferrovias, essas que a gente comentou então agora, a São Paulo Railway, a Companhia Paulista, mas também teve outras, como Itatibense, a Sorocabana, né, antes Ituano e depois encampada pela Sorocabana, a Bragantina também, e mais recentemente, por causa das rodovias, né, Jundiaí continua tendo essa característica de um grande polo logístico. Pode passar. Então, essas duas pequenas manchas escuras são os complexos ferroviários daqui da cidade, esse mais em cima aqui é o complexo FEPASA, e mais abaixo a estação da CPTM e o terminal intermodal também de cargas. E eu falei sobre essas ruas, eu não sabia dizer a coisa exatamente se é um marrom, elas correspondem a uma zona de reabilitação central do nosso plano diretor e que prevê usos da economia criativa inclusive. E com o complexo FEPASA funcionando no futuro a pleno vapor, a gente espera que ele seja um grande indutor de novos negócios e desenvolvimento dessa região, que por ser antiga, ela também tem características de estar um pouco, não vou dizer abandonada, mas ela podia estar com mais vida, né? Pode passar. Esse também é um mapa do nosso plano diretor, que mostra os bens protegidos na cidade. Não todos, mas os tombados, né? Como essa grande mancha que a gente vê embaixo, é um roxo. Isso é a Serra do Japi. Ela ocupa grande parte da Serra do Japi, que é tombada pelo Condefat, fica em Jundiaí. E pode passar que a gente vai pegar num detalhe no próximo slide. Isso. E a gente vê novamente com a mesma cor os tombados, é um roxinho, né? Nós temos então o complexo Cepasa, que é tombado também pelo IFAM, e o da CPTM, que está um pouquinho mais abaixo, que é tombado pelo Condefat. O complexo Cepasa está em processo de tombamento pelo Condefat e o da CPTM está em processo de tombamento pelo IFAM. E aí nós temos outros bens também tombados. Eu não sabia que era pelo IFAM também. Segundo, não sei se será tombado, mas está em estudo também. Mas o de cima ele é tomado pelo IFAM? É pelo IFAM. É o único bem tombado pelo IFAM em Jundiaí. E é um dos maiores, vamos dizer assim, dos bens tombados pelo IFAM, né? Dada as suas dimensões. São 111 mil metros quadrados, né, de área. E quase 40 mil, em torno de 40 mil metros quadrados de área construída. O que o torna um dos maiores conjuntos ferroviários, né? A linha amarela é a região bem central e mais antiga da cidade. É o topo de uma colina que tem desde as casas mais antigas, né? É o centro protegido. E esse amarelinho indica justamente isso, que é um polígono protegido pelo plano diretor. Então, alterações nessa região, nesses bens, tem que passar pelo COMPAC, que é o nosso conselho aqui do Patrimônio Artístico Cultural. Além disso, vocês estão vendo aí umas manchinhas com umas letras, né? Elas são vilas operárias. Eu disse que Jundiaí é bastante importante para a história de Jundiaí, né? Tanto a indústria das tecelagens como da ferrovia. E essas são vilas industriais, operárias, né? E ferroviárias que surgiram em função dessa dinâmica da cidade em relação às indústrias. E elas também são protegidas pelo plano diretor. Nós temos outros bens também protegidos, mas que estão bastante espalhados, que fazem parte do inventário
de proteção do patrimônio cultural de Jundiaí, artístico cultural de Jundiaí. A CPTM e o Complexo Cepaz, que não são tombados pelo município, eles fazem parte desse inventário, o que também garante uma certa proteção, e dado isso, quando tem projetos para esses locais, também tem que passar pelo COMPAC para aprovação. A gente pode passar. Aqui uma foto do final do século XIX, 1890 alguma coisa. Ela é vista desde de um bairro próximo do centro, é a Ponte São João, é o nome do bairro, e a gente está olhando justamente para essa colina central. No lado esquerdo, e ali tem uma ampliação no alto, a gente vê é um antigo colégio Siqueira, um grupo escolar Siqueira de Moraes, hoje é a Pinacoteca Municipal. Ele é de 1896 e é uma das primeiras escolas da Primeira República, que é essa política de Estado, né, da educação no Estado de São Paulo, quando vem a República, e vem essa nova política. Então, nós temos 2 colégios assim aqui em Jundiaí, um é esse, que foi, se não me engano, o primeiro, inclusive, do Estado. Né? E mais à direita, e por isso tem a outra ampliação embaixo, em cima, a gente está vendo na outra ampliação, à direita, Roberto. A gente está vendo aí um conjunto que é a FEPAS, que já se viu em 1896. É isso, é claro, é uma foto que precisa realmente pegar ela e olhar aqui pertinho, assim. Mas só para mostrar que isso já está, né, a vida, né, ferroviária em Jundiaí já está há bastante tempo. Eu vejo que a São Paulo Railway era de 1867, né? Então, meados do século XIX para frente, Jundiaí passa a ser chegou a ser uma potência até ferroviária. Né? Hoje, claro, diminuiu, né, isso, né? Acho que pode ir para frente. E aí, agora mostrar um pouquinho da história, rapidamente até do Complexo Cepasa. Ele já passou por bastante transformações. Daquela foto do final do século XIX até hoje, ele já passou por tantas transformações. Aqui, onde está mostrando com a seta azul, inclusive, vejo que tem uma empena inclinada. Hoje já não é mais assim. Nós temos um segundo pavimento, né, com salas administrativas, que estão hoje deterioradas. Essa escada já não existe mais, e bem aqui no centro tem uma outra edificação, que nós vamos ver numa foto mais à frente também. E era um grande pátio ferroviário, então veja todos esses trilhos distribuídos aí pelo chão, né, que com o fim do uso como indústria, né, como as oficinas, passa então a ser área de circulação de pedestres, pelos usos que hoje o complexo oferece. Né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas do lado dessa edificação, chamar principal, dá para ver também uma empena também com isso, inclinado, e dá para perceber uma linha paralela a essa que você está tratando, um pouquinho mais abaixo. Isso mostra um alteamento que já teve, um alteamento que já teve também desse galpão. A gente não pode esquecer que a Companhia Paulista, quando surge, os trens ainda eram a vapor, né? E com o tempo vai passar por outros processos para chegar na eletrificação e também nas locomotivas a diesel, e algumas são inclusive diesel e elétricas. Então, essa mudança do tipo de matriz energética, vamos chamar assim, para movimentar os trens, vai fazer com que essas oficinas também passem por alterações. Acho que pode ir para frente. Essa é uma foto já dos anos 50, 60, em que a gente vê, no outro lado, a gente estava olhando para o centro, agora a gente está olhando da extremidade norte, esse grande pátio de linhas, né, que convergem para um ponto e se distribuem para dentro aí desse grande galpão. Esse já é um galpão que foi já mais alto até, que foi construído por causa da parte, quando vem a eletricidade. Se olharem à direita, a gente vê algumas casinhas, na verdade não, as casinhas, isso, bem aí, eram edificações também desse complexo. Vai ter novas construções vão ser feitas ali, e um pouquinho mais à direita
eram trilhos também, só que essa linha que acompanha isso, bem aí, era a antiga Ituana, saía de Jundiaí para Itu, passava por Itupeva, tinha várias estações aí no meio do caminho, e que depois passa a ser incorporada pela Sorocabana, ainda bem no começo do século XX, e meados, se eu não me engano, dos 70 para os 80, acho que nos anos 1980, ela deixa de existir, né, essa linha, e passa a ser uma avenida, que hoje se chama Avenida União dos Ferroviários, que inclusive é o endereço da gente aqui. Eu falo, inclusive, aqui de dentro do Complexo FEPAS, onde nós estamos instalados na unidade de gestão de cultura, que é o equivalente a uma secretaria, né? Acho que é só observar né, voltar só nessa foto uma coisa, que é um grande pátio ferroviário, né, e que isola, vamos dizer assim, ou separa, né, divide a cidade. Né? Acho que é o que acontece também em Bauru, né, Adalberto? É um grande entroncamento ferroviário, né? São da Noroeste, da Paulista e Sorocabana. Sorocabana. E que acaba por ser um enclave no meio da cidade, né, dificultando, um problema urbanístico, né? Eu acho que o daqui ele é maior em extensão porque ele é um Y, né? É isso. O de vocês é mais linear. Isso. Então, essas barreiras, elas têm que ser resolvidas hoje para que a cidade possa ter uma integração melhor. E o projeto que eu vou falar mais à frente, um projeto que a gente tem hoje atualmente para ele, procura eliminar isso. No entanto, com a proposta, e também vou falar lá na frente, do novo trem intercidades, que vai sair de São Paulo e vai até Campinas, provavelmente até Americana, nós vamos ter novamente esse grande fluxo ferroviário e novamente essa grande barreira. Mas lá na frente eu falo um pouquinho mais a respeito. Pode passar. Aí uma vista aérea, né, já nos anos 90, pensamos assim, como os telhados, né, ainda parecem estar bem conservados, né, ou estão pelo menos aí, os trens ainda, então havia ainda um funcionamento, e enquanto está em funcionamento também há a conservação. Infelizmente, quando a rede deixa de operar, né, as oficinas aqui, ele passa também a se deteriorar. Eliseu, Oi. o prédio que você está é esse aqui? Aí é a FATEC. A FATEC, né? Por aqui, mas você está por aqui, né? Não é desse lado. Um pouquinho para a esquerda. Desse que você está, um pouquinho mais. Tá vendo essas árvores? São as falsas seringueiras. Desce um pouquinho. Naquela foto que eu mostrei antes, que eu falei que tinha sido alterado, né? Aí, bem aí. Aí tem um museu ferroviário, nesse prédio, esse telhado que você está vendo um pouquinho abaixo dessas árvores. É um museu ferroviário. Isso. E nós estamos bem do lado. Tá. E isso daqui tudo é aquele pátio com poupa-tempo, etc., né? Isso. E essas grandes árvores, ainda nem eram tão grandes aí, são falsas seringueiras, que também devo falar a respeito delas mais para o final, por causa do nosso projeto, tá? Pode ir. Aqui é um trabalho, eu acho que é importante falar também de quem já estudou bastante esse Complexo FEPASA, inclusive vários alunos da Unesp, depois posso até passar os nomes deles. E a Ana Torrejais, ela fez essa é uma pesquisadora que é portuguesa, está no Brasil, e ela fez esse trabalho, a dissertação dela na USP, não vou lembrar agora exatamente, posso passar também no final sobre o trabalho dela, e ela fez uma pesquisa e mostrou a expansão desse conjunto. Então, vejo que nessa planta que você está mexendo, né, a gente está falando de 1890, né, então, nós estamos falando da implantação. Já no próximo slide, nós vamos ter outras duas imagens.
Pode. Veja como já vai ficando um pouco mais pintado, né? E que então vão sendo feitos acréscimos, vão sendo feitas também alterações. Um dos trabalhos, ou alguns dos trabalhos que já foram feitos, tem a ver com a arqueologia dessas edificações. Eu acredito assim, que tem algumas camadas nesse local, que podem, acho que quem tiver interesse em estudar nessa área, aqui é um bom campo para isso, dadas essas várias camadas, né, da implantação e das ampliações. Acho que pode passar. É uma foto antiga mostrando também em plena atividade. Hoje a gente vê aqui, né, são galpões vazios, com às vezes algumas máquinas aí que ficaram, mas isso tinha milhares de pessoas trabalhando aqui, né? Pensa numa indústria, né, a todo vapor. Era isso, era a vapor. No início, tudo que funcionava aqui dentro era movido a vapor. Há ainda resquícios das antigas caldeiras aqui, que movimentavam essas máquinas. Pode passar. Eu falei das vilas, né, ferroviárias, as vilas operárias. Aqui é uma planta de um pequeno, vejo que está escrito da Companhia Paulista em algum lugar aí. São casas construídas eu não sei se, isso eu não vou saber dizer, se era para que grau, né, de especialização ou da hierarquia da Companhia Paulista, porque está bastante próxima aqui da Companhia Paulista. Eram casas geminadas. Eu fiz umas fotos, infelizmente eu não consegui encontrar, no meio de tantas fotos, eu não encontrei as fotos agora para colocar, mas elas estão bastante já descaracterizadas, muito descaracterizadas, e algumas até já demolidas. E essa vila, ela nem faz parte, tanto é que ela nem faz parte da proteção que o plano diretor oferece, né, como uma das zonas especiais de interesse cultural. Pode passar. Já essa também é uma vila ferroviária também, em função da Companhia Paulista, a gente chama de Vila Torres Neves. São casas que também vêm sendo descaracterizadas. Essa, no entanto, recentemente ela foi incluída também na proteção do plano diretor. Vejo que um pouquinho mais à frente, lá tem um sobrado. Ali eram casas como essa também. Então, que não tinha proteção, a vila começou a ser bastante, né, descaracterizada, e agora, para alterações e intervenções, é necessário que tenha aprovação do Conselho Municipal. Pode passar. Esse é um documento que mostra a matrícula do imóvel. Ele está falando, né, da área, são 111 mil metros quadrados, fala do valor que foi pago. Isso foi em 2001. A prefeitura ela comprou, né, com recursos da educação, da Secretaria na época de transportes também, e de serviços públicos. Então, por isso, ela acabou sendo, o complexo também acabou sendo retalhado para que pudesse ser utilizado por essas secretarias. E isso foi também uma das causas de ter um certo abandono de algumas das áreas. A gente vai ver logo em seguida que algumas áreas que tiveram uso imediato, né, ou em seguida, elas permanecem hoje bastante bem conservadas. E aquelas que não tiveram essa sorte, né, ficaram abandonadas e até por decisões equivocadas, tiveram um processo de degradação bastante adiantado. A gente pode passar? Veja, a gente está falando de 2001. Acho que o Adalberto saiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, acho que ele caiu. Ele caiu, né? Algum de vocês conhece Jundiaí? Tem alunos... Eu moro em Jundiaí. Quem que é? Eu moro em Jundiaí. Qual é o seu nome? Petra? Petra. Você já veio até aqui? Eu moro aqui. Você está aqui agora. Estou aqui no momento. E você conhece o Complexo Paz? De passagem, assim, não de me aprofundar, não. Uhum.
É que eu não moro dentro da cidade do centro, eu moro no bairro Medeiros, que é afastado, né? Afastada. Vocês são alunos de que ano? Terceiro ano. Hum. Vamos ver se ele... Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem. Ele está dizendo que eu caí, na verdade ele caiu. É isso, né? Ele que caiu, né? Aham. Desculpa, gente, eu que caí, né? Foi. Acontece isso aqui de vez em quando. Vocês gritem aí ou me avisa pelo Pelo WhatsApp. pelo WhatsApp, por favor. Deu certo? Deu. Pode voltar um pouquinho só. Ah, é o próximo mesmo. Bom, eu estava falando então falei um pouco antes sobre algumas dessas formas de proteção, né? E o complexo EPAS ele é tombado, como eu disse, pelo IFAM. Isso quer dizer que toda vez que a gente tem algum projeto, algum pedido de intervenção no local, o IFAM tem que dar o seu aval. Isso vem sendo feito já há algum tempo, né? Desde diretrizes para intervenção no local, já há mais de 10 anos, como aprovação também dos últimos projetos que a gente submeteu ao IFAM. Vou mostrar em seguida alguns também. E como eu disse, ele também faz parte do nosso inventário de proteção do patrimônio artístico e cultural. Está em processo de tomamento pelo CONDEFAT, né? E também municipalmente. Isto é, tem quase 3 tombamentos, incide 3 Tem linhas um tombamento realmente, né, já de do fato, IFAM. do IFAM. Agora, como faz parte, como é um processo de tombamento não concluído pelo CONDEFAT, mas que já foi aberto, já teve decisão de abrir o processo, isso quer dizer que ele já goza dessa proteção provisória, né, mas integral do conjunto. À medida que for resolvido ou que for definido pelo tombamento, aí serão propostas diretrizes, e essas diretrizes poderão dizer o que pode fazer, onde pode fazer, né, quais as limitações, quais as restrições. O tombamento é importante por isso, porque ele dá diretrizes, né, e cria restrições, quer dizer, para quem vai fazer um projeto, né, ele recebe já essas informações, e isso é uma boa baliza para as ideias. No caso do tombamento do IFAM, quando ele foi tombado simplesmente assim, tombe-se, né, tudo. E criou essa envoltória que mostra aí até, veja, ele é todo tombado, as edificações elas não estão listadas, tudo é tombado, né? Já quando o processo de tombamento do CONDEFAT, como é algo mais, ele já é antigo, veja, é de 97, é o ano que está ali no número dele. Mas como ele vai ser tratado agora, nos nossos tempos, vou chamar assim, ele já vem com uma outra proposta de tombamento, né, mais ampla, nesse sentido de oferecer diretrizes, listar edifícios, ou listar obras, né, ou mesmo os vazios, né, e também criar restrições. Então, enquanto o tombamento do IFAM não tinha essa definição, tudo está tombado, tudo tem a mesma importância, né? Uma casinha espúria e um grande galpão, né? Já um processo que é instruído pensando em listar, né, em criar hierarquias, dar a real importância para um ou menos para outro, né, outra edificação, isso provavelmente vai estar no processo, no tombamento do Estado. No caso do município, ainda não estamos ainda instruindo, né? Ainda não. Mas ele já é protegido, como eu disse, pelo esse inventário. Oi, Alberto? Eliseu, Sim.
é comum você ter esses 3 níveis de tombamento, ou ainda você está dizendo que o IPHAN tombou de uma forma geral. Aham. Isso significa dizer que o CONDEFAT pode dar especificidades e criar hierarquias, né? E o município pode avançar ainda nesse nível de detalhamento? Pode. Veja, o IPHAN não fez isso porque ele foi o primeiro, mas é porque foi feito num tempo em que talvez não tivesse tanta, vou dizer, não cuidado, mas não foi feito, né, de qualquer modo. Veja, pode-se ter esses 3 níveis de proteção, né, federal, estadual, municipal. O importante é que cada um desses níveis, cada uma dessas instâncias, né, tenha um olhar muito específico sobre esse bem. Quando o IPHAN tomba um conjunto desse, é porque ele vê a importância para o país, né? O Estado, veja, eu mostrei aquela escola, né? O Siqueira de Moraes, que eu falei do final do século XIX, ele é tombado pelo Estado. É um dos bens tombados aqui pelo Estado, mas não é tombado pelo IPHAN, porque o IPHAN não viu essa importância para o país, como o Estado viu, né, para o Estado. Já aqui em Jundiaí, nós temos dentro desse inventário centenas de bens, porque a gente acredita que eles são importantes para o município, para a preservação da história e da memória do município, mas que não seria importante para o Estado, que não seriam também importantes para o país. Não sei se alguém tem alguma dúvida e gostaria de tirar com relação a isso, mas é uma questão do olhar, né, em função da importância que ele pode ter para aquela esfera política, né? No caso do IPHAN, quando teve o tombamento, também previa-se tombar o acervo. Isso não foi feito. Quando não tombou o acervo, ele também passou a ser desmantelado, separado, levado embora. Então, hoje, o acervo que tem aqui é muito menor do que aquele que realmente existia antes. E agora, no mês passado, nós aqui, municipalmente, abrimos um processo para tombamento do acervo, para que ele possa ficar integralizado aqui no município. Vamos ver se vai caminhar para algo favorável. Acredito que sim, porque todo mundo do conselho foi favorável, né? A abertura do processo. Agora a gente tem que fazer a instrução do processo para que possa vir, eventualmente, então, a ser tombado, definitivamente. Pode passar. Aqui a gente está vendo essas duas imagens aéreas em 2004 e 2008. Deixei ela, que a gente consegue ver essa grande área que faz parte da área envoltória, até hoje ela está desocupada, né? No próximo slide vai estar um pouquinho ampliado, eu só deixei essa antes, que era para pudesse ver essa área também, que faz parte da área envoltória. Pode passar o próximo slide. São as mesmas imagens, mas um pouco ampliadas, bem pouquinho ampliadas. Mas aqui a gente já percebe a diferença, olhando os telhados, que de 2004 para 2008, como já teve uma degradação, né? A gente percebe alguns telhados já com bastante problemas, teve alguns com... esse bem onde você está, é um telhado novo, né? Você está vendo? Aí. Isso é o poupa-tempo. Então, após 2004, ele se instalou... Isso. E como eles se instalaram aqui e passaram a ter usuários, né? Pessoas que vieram pelo poupa-tempo ou estudantes, então eles passaram por um processo de renovação e de manutenção. Ainda hoje eles estão bem, vamos dizer, preservados. As áreas mais à esquerda ainda, isso. Ali também foi um dos primeiros, essas edificações, elas foram uma das primeiras onde tem esses caminhos, parece ser de terra. Isso, essas daí. Essas foram ocupadas pela Fundação Municipal de Ação Social. Então, também foram
também passaram por um processo de reforma. Inclusive, ali funcionava a tipografia do Complexo FEPASA. E mais à direita, né, a gente também vê alguns galpões que estão um pouquinho melhor. Aí, esses foram ocupados ou pela Guarda Municipal e pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. E também passaram a ter uso. Né? Isto é, tem um projeto da gestão de pouco a pouco equipando e programando reprogramando essa área, né, Irineu? Isso. Agora, se essa preocupação, se outros usos fossem dados para os outros galpões, as outras edificações, provavelmente hoje eles estariam numa melhor situação. Eu vou mostrar um pouco à frente como muitas dessas edificações, né, se deterioraram. Então, aqui a gente já vê o Poupatempo, que foi todo reformado. Esse é um projeto que, para fazer uma distinção daquilo que era antigo e do que era novo, usaram as cores nas paredes. Essas paredes que são em amarelo, claro, essas são, a gente vê que são, não dá para ver muito bem, mas eles são tijolo aparente, são paredes que eram originais. Não vou chamar de originais. Tudo é original, tudo é autêntico ou não. Em algum momento elas foram originais. Essas paredes, né, então elas eram do uso frequente das oficinas, né, enquanto oficinas, elas foram mantidas e por isso elas receberam essa cor, que é para que pudesse ter uma distinção entre o que era a intervenção e o que era o existente. A gente vê que o telhado, a gente não vê mais, a gente vê a cobertura, mas está com um forro, né? Esses eram galpões que tinham telha-vã, esse já foi uma sofisticação agora, então, aí da implantação do poupa-tempo, né? Piso, tudo isso teve alteração. Pode passar para o próximo. E ali naquela foto a gente percebe bem os sheds, né, de iluminação, bem típicos, né, desse tipo de edificação que era da indústria. Na foto anterior dá para ver bem, lá no poupa-tempo, internamente. Isso. E que foram mantidas. Então, é importante, pelo menos isso foi mantido, né, que isso ainda permite a leitura, né, dos antigos galpões. A gente ainda consegue entender que ali um dia esses espaços foram galpões de uma indústria ferroviária. Né? Pode passar. Aí a FATEC, isso era um grande galpão que foi todo dividido em salas de aula. A FATEC em Jundiaí tem uma história também bastante interessante, porque ela foi como que um núcleo inicial do SESI, do Senai, no estado. Então, o ensino profissionalizante praticamente começou, né, voltado para a indústria, começou em Jundiaí, no Complexo FEPASA. Pode passar. E como eu disse, né, nas extremidades a gente tinha a Fundação Municipal de Ação Social, chamada FUMAS, e na outra extremidade a Unidade de Gestão, a Secretaria de Transportes, a Unidade de Gestão de Mobilidade de Transportes, que são duas ilhas dentro do Complexo FEPASA, né? E até ilhas mesmo, até porque foram cercadas. Com o projeto, os projetos recentes, o que a gente pretende é que elas deixem de ser, elas vão continuar sendo ilhas dada a natureza dos serviços que prestam, né? Mas a característica mais agradável que elas têm e que as áreas centrais não têm, a gente quer que essas áreas centrais também tenham um cuidado paisagístico, se não como esse, né? Mas que tenham um paisagismo também. Então, vejo que esses são edificações que, pelo uso, né, por terem tido uso, elas foram preservadas. Pode passar. Aí também. Pode passar também. Vejo que toda bem cuidada, né? Grama parada, jardim, as árvores, né? Todo bem cuidado. E as edificações, naturalmente. Pode passar.
Na outra extremidade, então a gente tem essa unidade de gestão de mobilidade e transportes, que foi uma das secretarias da prefeitura que aportou dinheiro para a compra desse complexo de Foi uma desapropriação, mas com um pagamento. Então, também são galpões dos mais antigos, alguns dos mais antigos estão aí, mas eles também já passaram por modificações, onde a gente vê essas grandes esquadrias, né, de formato retangular e metálicas. Já teve, já foram portas que passavam o trem, inclusive, né, a locomotiva, com arco, portas, né, em arco pleno. Então já sofreram também bastante alteração. Mas elas vêm sendo utilizadas e, portanto, também vêm sendo conservadas. Pode passar. Aqui um pouquinho mais dessas áreas ocupadas pelos transportes. Pode ir. Aqui também. A gente vê, né, os vidros quebrados, alguma coisa assim, mas porque são áreas que pelo menos esse galpão ainda é usado hoje por uma parte da Secretaria de Transportes. Em Jundiaí a gente chama de unidade de gestão, as secretarias, tá? Por isso que está unidade de gestão. Onde produzem as placas do sistema da sinalização do sistema viário da cidade. Então ainda tem um aspecto também de indústria, vamos chamar assim. Pode passar. Aqui mais algumas fotos. Quando teve essa secção, né, do complexo, uma parte para uma secretaria, outra parte para outra, então esses que foram ocupados pela unidade de gestão de transportes, eles passaram a ser conservados. Eles têm, como as unidades elas são autônomas, apesar de todo mundo que está instalado no Complexo FEPASA responder a uma espécie de condomínio local, né? Então, projetos, alterações, também tem que passar por essa aprovação prévia, ou conhecimento, pelo menos, aqui da cultura. A cultura, a unidade de gestão de cultura, que é equivalente a uma secretaria de cultura, é que faz a gestão de todo o complexo, em termos de administrativos, né? Quanto a aprovações, como eu disse, mas quem gere mesmo, quem cuida é cada unidade de gestão. Transportes tem muito mais dinheiro que a cultura, então eles também conseguiram e estão há muito mais tempo. Vocês vão ver que a cultura entrou um pouco mais tarde aí, né, já pegou tudo um pouco já deteriorado. Então o transportes tem tido mais condições de manter também o local. Quando chegar em projetos, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar. Então veja, em cima a foto de cima, mais uma das edificações dessa unidade de gestão de mobilidade e transportes, e embaixo aquilo que coube à cultura. Grande parte do valor utilizado para a compra do Complexo FEPASA veio do Fundo de Educação, que na época a cultura fazia parte também da educação. E com o desmembramento, e a educação ela acabou indo para um outro antigo complexo industrial da cidade, que é da antiga tecelagem Argos. Acho que passou a ser desinteressante para a educação, o complexo FEPASA, e a cultura, então, assumiu. Mas veja nessa foto de baixo, o estado em que já se encontrava esse galpão. E aí, que coube a unidade de gestão de cultura. Então, essas duas fotos mostram bem a diferença entre o estar ocupando e cuidando, né, e o desocupado. Pode passar. E aqui, fotos internas, né, desses galpões. Aqui ainda nem estavam tão abandonados. Em um determinado momento, na gestão, deixa eu ver, entre 4 e 8 anos atrás, não vou saber precisar o ano em que isso aconteceu, esses telhados eles foram desmontados, as telhas foram retiradas por um processo
de tentar fazer tirar a telha de um lugar, colocar no outro, e eles ficaram descobertos e começou a deterioração maior e mais rápida. Pode passar. Aqui a gente vê aquele galpão que tinha a palavra Jundiaí em cima. Essa é uma foto, acho que é dos anos 90 ainda, ainda em plena atividade, né? Veja como as locomotivas, né, entravam nesses galpões, todos aqueles trilhos, né, que havia mostrado antes. E quando deixou de ser um complexo EPASA indústria e passou a receber serviços como o Poupa Tempo ou a FATEC e a Fundação de Ação Social, era necessário criar áreas de estacionamento também para o local. Então, esses trilhos eles foram enterrados, eles estão aí ainda hoje, e com os projetos que a gente tem hoje para serem implantados, a intenção é descobri-los, mostrá-los e incorporá-los ao paisagismo. Pode passar. E aqui a gente vê um pouco daqueles galpões já bem deteriorados, né, pela falta de cuidado, por destelhado, por terem sido destelhados, né? Na foto da esquerda a gente vê um vagão, um vagão de madeira que era para transporte de frutas, e isso que a gente vê com grandes rolamentos aí no chão é um carretão que ele consegue atravessar transversalmente o galpão, podendo levar desde uma locomotiva de um trilho para o outro, né, para fazer a mudança, né, internamente das locomotivas. Elas passavam por diferentes processos, né, de serviços dentro do complexo EPASA, né? Então, ele ainda está aí, mas está bastante deteriorado também, prevê-se o restauro dele, porque ele é um dos indícios, né, de como funcionava a indústria. Apesar de a gente não ter mais os equipamentos, a gente ter informações como aquele trabalho da Ana Torrejais e outros trabalhos, né, que foram feitos acadêmicos em torno disso, ainda há indícios de como funcionava. Então, projetos que a gente pretende para o local, eles têm que prever a leitura desses espaços. Eles têm esse ambiente do galpão, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser visível, tá? E esse carretão também é importante que ele seja mantido para que a gente possa entender como funcionava essa indústria antes, ainda que a gente tenha um novo uso. Pode passar. Desculpe, só comparem, né, 2008 e 2014, como em pouco tempo, né, a situação foi ficando bem pior, em pouquíssimo tempo. Pode passar. Aqui também a gente vê um antes e depois, também em pouco tempo. Veja que em 2008 essas áreas administrativas como estavam e como em 2014 já estavam. Infelizmente, boa parte desse problema, veja que isso tudo foi muito causado por água. Teve uma possibilidade de fazer uma reforma a partir de um recurso vindo de um estudo de impacto de vizinhança, de um grande atacadista que ia se instalar na região, e o recurso, esse EIV, o estudo de impacto de vizinhança, ele fez com que esse atacadista fosse obrigado a dar uma parte em dinheiro para a prefeitura, que foi utilizado, é uma contrapartida, né? E que foi essa mesma forma de obter recursos. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. E com esses recursos, procuraram fazer a reforma dos telhados, de parte dos telhados dessas áreas administrativas. Mas o serviço foi muito mal feito, muito mal feito, a ponto de ficar pior do que estava. E aí o resultado é isso, grande infiltração de água, deterioração das paredes, né? Esse mapa que está na parede, veja, hoje está bem pior, inclusive, né? Estamos falando de uma foto de 2014, hoje 2021, ele vem
continuamente passando por esse processo de degradação. A gente vem conseguindo arrumar algumas áreas, mas nós estamos falando de milhares, 40 mil metros quadrados de área construída, então não é fácil, ou não há recurso sempre que necessário. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, só que agora em áreas de galpões. Dá para perceber assim, uma diferença, né? Principalmente na primeira foto em 2014, né? Como se compara ao que está em cima, né? E essa foto à direita já é de uma ela é usada pela unidade de gestão de transportes, então ela ainda se conserva porque vem sendo utilizada, né? Passa por processo de conservação, ao contrário daquelas que estão sem uso. Pode passar. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Bom, em 2017, então já eu não queria ter que falar sobre gestão política, não quero falar, não vou falar, mas em 2017 tem uma nova administração, tá? Então tem um novo olhar também para o local. A gente vê então que em 2017 tem esse levantamento de uso e ocupação. Então, ali em cima é muito aquilo que a gente havia falado, né? A gente já vem falando. À esquerda a gente tem a FUMAS, à direita a gente tem transportes, também tem a Guarda Municipal, né? A gente vê mais ao centro o Poupa Tempo e a FATEC, e esses, a gente também vai ver daqui a pouquinho, acho que no mapa seguinte, que estão ocupados sobre a conservação. Nós vamos ter um mapa que mostra isso, uma planta que mostra isso. E essas áreas centrais, né, elas hoje são da cultura. Então, os galpões, eu mesmo não estou conseguindo chegar, né? O 20, o 21, né? O 19, o 16 e o 22, eles são hoje da cultura. A maior parte de galpões são utilizados pela cultura. O 18 é o Poupa Tempo. Acho que é 18, né? Não estou chegando direito. Isso. Quando a gente olhar agora, então, acho que é a próxima planta, que vai mostrar sobre o estado de conservação, a gente vai poder... É isso. Vejam que justamente as áreas que têm tido o uso, elas estão em melhores condições, né? Isso em 2017. Hoje, não mudou muito. Na verdade, onde está esse vermelho mais vivo, só piorou. E isso tudo que está escrito aí, né, insalubridade, insegurança, tudo isso foi constatado em 2017. Então, desde caixa d'água contaminada, né, circuitos elétricos em curto, janelas quebradas. Hoje ainda tem bastante janelas quebradas, mas isso porque nós temos muitas janelas. A gente tem um projeto para esse ano agora que vem, nem coloquei sobre esse no final, mas tem um projeto para restaurar as esquadrias, que são umas 100 e poucas, só da área central. Então vai muito recurso para isso. Então, ausência de telhas, paredes descascando, veja, mofo, sujidade, inundações, incêndios até provocados por pessoas que entravam aqui, roubo muita gente entrou, roubou equipamento, cupins. A gente fez um restauro de uma sala, a gente vai fazendo aos poucos também, e tem uma sala que a gente fez, eu vou chamar de restauro, mas não foi muito apropriado, mas a gente encontrou muito cupim, teve que trocar boa parte das madeiras também, né? E pulgas, carrapatos, pombos, isso em função justamente deles terem entrada liberada, né? Quando não tem telhado, não tem janela, né? Aí também está dizendo que não há ABCB e para-raios. Essa é uma situação ainda atual. Para conseguir o ABCB, porque aqui tudo tem uma só matrícula, né? Então o poupa-tempo ele precisa, a gente precisa, todo mundo precisa, mas enquanto a gente não consegue tratar tudo da mesma forma, a gente não consegue também ter um ABCB para todos. Pode passar. Bom, e aí com o tempo foram sendo feitos projetos para o local.
não sei exatamente o porquê, não foram também colocados em execução. Nesse caso, esse do arquiteto Pedro Tadei, ele inclusive é conselheiro do Condefat atualmente, seguindo algumas diretrizes até dadas pelo IPHAN, e ele foi então aprovado pelo IPHAN, previa-se os usos, né, passagens. Veja, a ideia é que fosse um grande parque, e essa ideia se mantém. A ideia dessa fluidez, né, por todo o complexo CEPASA e de fruição de todas as edificações, isso persiste também nos outros projetos que vieram em seguida. Mas a ideia era essa, de ter esses acessos, né, para as pessoas, de poder distribuir bem as edificações, os usos, né, a ocupação, mas não foi colocado não foi executado. Vamos ver o próximo? Também do Pedro Tadei, já um pouquinho mais para frente, a figura de cima, a gente vê à direita, tem o que parece ser isso, justamente isso. Nessa época, então, foi executado um túnel que passava, então, por baixo da ferrovia. Um pouquinho mais à direita, a gente já tem um viaduto, que ele é dos anos 40, ele é histórico, ele tombado, inclusive, aqui municipalmente, ou protegido, né, municipalmente. Mas também não ficou só no nível do estudo preliminar. Na verdade, ele foi aprovado pelo IPHAN também, né? Ele teve aprovação, mas também não foi executado. A gente consegue ver no desenho de cima à esquerda, onde tinha os trilhos, né, previa-se canteiros, plantação de outras árvores, outras espécies. Acho que pode passar. Também em 2012, aí uma outra empresa, a VEC é o nosso conhecido, o Marcelo Pucci, arquiteto da VEC, eles fizeram esse projeto de restauro das fachadas. Isso foi aprovado pelo IPHAN, e até anotei ali que ele foi reaprovado pelo IPHAN em 2019, então nós submetemos novamente, por causa dessa necessidade de recursos. Para obter recursos, principalmente oficiais, a gente precisa de ter projeto, e projeto aprovado quando é um bem protegido, né? Seja pelo tombamento ou outro tipo de proteção, mas principalmente pelo tombamento. Então, para que a gente pudesse obter financiamentos oficiais ou participar de editais oficiais, para que, né, possa ser contemplado, o projeto ele tem que ser aprovado nos órgãos oficiais. Então, nós submetemos aquele projeto que era de 2012 para recuperação de fachadas, né? A gente submeteu o projeto, conseguimos uma nova aprovação, mas com uma ressalva, vamos chamar assim, de que a partir do recurso conseguido, então teria que fazer uma atualização dos danos. Veja, a gente está falando de 2012, né? De lá para cá, hoje já estamos em 2021, os danos já não são mais os mesmos. Então, esse projeto, quando for feito um projeto executivo, ele tem que passar novamente por esses órgãos de aprovação para que possa, então, ser executado. Mas é importante que isso seja feito, tanto para que tenha essa formalização, né, mas também para que possa ser atualizado o estado de conservação o mapeamento de danos das edificações. E esse projeto, Irineu, projeto é um nível de executível, né? Mais para frente eu vou mostrar desse mesmo escritório da VEC, com esse mesmo grau de detalhamento, que eles fizeram projetos para mais áreas ainda do complexo, e que a gente submeteu também para aprovação, para que possa conseguir recursos. Vou falar um pouquinho mais sobre eles um pouco à frente.
E esse, acho que dá para ver aí naquela, onde está localizado, né? Nós estamos falando dessa área central, que era a área administrativa. Pode passar. Aqui, em 2012, então, a mesma AVEC fez um projeto pensando, ainda enquanto educação, né, enquanto da Secretaria de Educação, para que pudesse ser ocupado, então, pela Secretaria da Educação. Então, teria, desde, como está ali do lado, Estação Ciência, o Museu Ferroviário, pensava-se até em gestão da Unesp e da FATEC, né? Mas nada disso acabou acontecendo, mas o projeto foi feito. A gente está falando de 108 pranchas de projeto de reforma e restauro de toda essa área, né? E esse não tinha sido aprovado à época. Nós pegamos esse processo junto, então, com aquele outro, nós aprovamos no IFAM e no CONDEFAT, com essa ressalva de que, quando obter o recurso, né, a gente vai ter que atualizar, pelo menos, esse mapeamento de danos para poder atualizar também o executivo, né? As ações de restauro talvez não sejam as mesmas, ou talvez não sejam, pelo menos não sejam na mesma escala, né? Mesma extensão. Isto é, você pode apresentar um projeto e depois calibrar a partir do momento que ele é aprovado. Isso. Quando aprova-se no IFAM, tem um prazo também para, no caso, a gente aprovou projetos no nível de um projeto básico, né, na intenção de conseguir recursos para depois fazer o executivo, que seria uma outra necessidade, né, o custo de um projeto executivo, né, às vezes a gente não tem naquele momento, então a gente tem um prazo para reaprovar ou aprovar um detalhamento maior. Então, isso pode acontecer. Expliquei? Ou confundi? Sim, sim. Pode passar. Aqui já é um projeto de 2016 da Brasil Arquitetura. Também não chegou a passar, não é que não foi aprovado, ele não chegou a passar pelo processo de aprovação, né? O Brasil Arquitetura do Ferraz, né? Isso, Marcelo Ferraz, Francisco Panucci também. E nesse projeto, eu vejo que aparece também toda aquela área que faz parte da área envoltória, que são terrenos que não fazem parte do complexo EPASA, e eles estão também um outro enclave, que está entre o rio e uma avenida, o Rio Jundiaí e uma avenida, o Zanã, e a linha do trem. Para esse projeto, a Brasil Arquitetura pensava que a transformação dessas glebas em empreendimentos imobiliários poderiam gerar recursos para o complexo EPASA. Isso não aconteceu, o processo não foi avante. Na verdade, comparando esse projeto com o que eu vou mostrar em seguida, que é o atual, o atual ele vem um pouco desse, também da Brasil Arquitetura, inclusive. Tem algumas das mesmas premissas enquanto circulação, mas os usos já não são os mesmos. Apesar de ser o uso de natureza cultural, aqui a escala do projeto para alguns itens me parece assim superdimensionada. Onde a gente vê um amarelinho à esquerda, que é um grande galpão, né? Falava de um polo de cinema, né? É um grande galpão, realmente, acho que até cabe. Mais à direita a gente vê a palavra cinema também, lá acho que é azul, um pouquinho à direita. Isso. Falava em acho que em 6 salas de cinema. São 6 salas aqui. As de teatro, umas 3 ou 4. Tudo isso parece muito superdimensionado, mesmo para uma cidade como Jundiaí, em que depende. Então, pensava-se até numa formação de
público ou dependência do público desses empreendimentos imobiliários. Então, acho que o programa para o projeto não estava bem, não estava bem pensado. Hoje, um shopping center, imagina, um shopping center, para encher 6, 7 salas de cinema, precisa ter aquele público, né, constante de um shopping center. Aqui nós estamos falando de algo separado, não tem um atrativo como são lojas, áreas de alimentação, apesar que se previa também áreas de alimentação aqui. Então, a gente corria, nesse caso, se tivesse sido executado, corria, acho que, um risco de ficar com áreas bastante subutilizadas. Eliseu, esse projeto ele foi contratado? Contratado. Ele foi contratado? Foi contratado isso, na época era a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Porque hoje, aqui ele coloca como plano diretor urbanístico, isso ele está abrindo para a cidade, né? Isso. E o próximo, que também, e aí foi contratado pela Unidade de Gestão de Cultura, também junto à Brasil Arquitetura, né, por questões por questões internas, administrativas, inclusive, também tratou como um plano diretor, que a gente chamou de master plan, mas é um plano diretor. Antes da gente falar, então, nele, como isso acabou não sendo executado. Em 2017 vem a nova administração, né, então pode até passar para o próximo. Em 2017, foi pensando nessa ideia de que quem usa, quem ocupa, cuida, preserva, né, conserva, a Unidade de Gestão de Cultura veio para o Complexo Cepasa. Ela ocupava uma área pequena, num edifício alugado, no centro da cidade, e veio para cá, um espaço próprio, né, mas para isso teve que fazer essa série de ações, né, de limpeza mesmo, e alguma coisa de zeladoria, se a gente pode chamar assim daqui para frente, né? Então, limpeza e remoção de entulhos, manutenção, né, para que pudesse utilizar, nós estamos falando dessas salas que a gente chama de B1, dos relógios, Hermeto, Sala Jundiaí. Eu nem mostrei, não coloquei fotos de todas elas, mas, de qualquer modo, são salas que hoje são utilizadas pela população. Pelos corpos artísticos que são da prefeitura também, da cultura, né, mas também por grupos coletivos, artistas do município que pretendem, então, ou ensaiar ou se apresentar, eles podem utilizar essas salas, que não existiam antes. É importante também pensar, quando a gente fala desses projetos, um grande projeto como esse para o Complexo Cepasa, que ele está inserido numa política cultural do município. Então, nós temos hoje outros edifícios públicos que são da área de cultura, né, que já são utilizados. Então, o projeto para esse Complexo Cepasa, ele tem que dialogar com esses outros. Ele não pode pensar aqui, né, fazer alguma coisa que tire a importância do outro lugar, vamos chamar assim. Ele tem que dialogar com o resto dos equipamentos culturais da cidade. Então, no centro da cidade, nós temos o Politeama, que é um teatro de mais de 1.100 lugares, que é tombado pelo Estado, um teatro de 1911, tem um projeto bastante famoso, porque foi a Lina Bobardi que fez o projeto de restauro. Ele foi reinaugurado em 96, com participação também do pessoal da Brasil Arquitetura. Nós temos um teatro que já está fechado há alguns anos, mas está passando por um processo de restauro, que é um teatro menor, que fica no antigo mercado municipal, e que ele, um tempo atrás, né, esse antigo mercado ele foi transformado num centro chamado Centro das Artes, foi construído um teatro lá dentro, e ele está fechado há alguns anos e está passando por um processo agora de modernização, de restauro. Então, com o fato de ter ficado fechado todo esse tempo também, a população já não encontrava tantos lugares, né, de acesso público para a utilização, como eu disse, artistas, né, para ensaios coletivos. Então, abrir esses espaços aqui na cultura permitiu
atender a boa parcela dessa população, né, que precisa desses espaços. Então, Espera, vocês estão ocupando e, em função da demanda, fazendo quase que a manutenção, limpeza, isto é, tornando-a possível de uso. Sim, recuperando e preservando, recuperando e mantendo, né? Então, tem salas que a gente realmente não dá para entrar, cheio de entulho. Vou mostrar algumas fotos disso, e que a gente conseguiu, então, com esse grande serviço de limpeza e de reparos, tornar habitável, né, para que pudesse ser ocupado tanto pelos servidores, né, os funcionários públicos, como também pelo público e pelos produtores também culturais. Então, veja, a gente teve, inclusive, acho que pode só voltar um pouquinho, só para... inclusive, arquivos da Companhia Paulista, que estavam todos jogados, eles foram separados e levados, porque eles pertencem ao DENIT, foram levados para higienização, catalogação e espero que também digitalização, foram levados para São Paulo. E isso era parte do acervo. E aquele acervo de peças, objetos, locomotivas, inclusive, esses ficaram aqui, que a gente espera que fiquem aqui como acervo do museu. Bom, acho que pode mostrar, então... e a gente, como eu falei, está na transferência do acervo, né, para Jundiaí. Pode passar, então. Acho que era para ter mais foto aí. Dá um clique a mais. Tá. Tá com... Pode clicar mais uma. Tem isso. A gente está vendo aí um antes, essa foto maior, e depois essas duas fotos. Então, a gente, como isso não era ocupado antes, ou não vinha sendo ocupado, essa área foi transformada, então, na recepção, é o que a gente vê na foto embaixo, né, as fotos na lateral, em recepção da Unidade de Gestão de Cultura. Pode passar. Pode dar 2 cliques aí também. Não reparei que está com uma... Pode mais uma. Não reparei que está com essa... Esqueci a palavra. Bom, aí também a gente percebe como era antes e depois de serviços simples como limpeza, pintura, né? Colocar um móvel que possa ter um conforto. Pode passar. E também pode dar mais um clique ou 2. Aí também era uma área que estava desocupada, tinha até servido como área de exposição, e que foi instalado, então, uma espécie de auditório. Eu disse, né, que a gente ficou por um tempo, ainda está há um tempo sem o teatro, né, chamado Glória Rocha, que é um teatro médio, tem 300 e poucos lugares. Então, abrir essa sala dessa maneira resolveu esse problema, né, de ter tirado um espaço por causa da reforma lá no centro. Conseguiu, de alguma forma, compensar. É uma área bastante utilizada. É claro que com a pandemia tudo parou, né, mas já está voltando agora as atividades. Essas lights que vocês estão vendo aí, elas foram usadas para demarcar espaços, dar um certo colorido também. Pode passar. Pode dar mais um clique ou 2. Veja, aqui dá para perceber bem como estava, né? E com o serviço, como ficou. Então, era uma sala que estava inutilizada, porque estava cheio desse entulho, coisas que já não servem mais, né? E passou a ser a sala de ensaio da Companhia Jovem de Dança, que é um corpo estável aqui da cultura, bastante importante, bom como um corpo de baile, né? Então eles têm uma área para ensaio. A gente tem outras salas para ensaios de teatro também, e nós vamos em breve ter uma para o ensaio da orquestra. O mesmo tipo de serviço e obra, né, que foi feito aqui, a gente espera fazer em outras áreas também. Pode passar.
Aqui também. Limpeza, né, já é boa parte do caminho. Inclusive essa área, depois no projeto vou mostrar, essa que era uma grande sala, um grande galpão, né, de almoxarifado. Aquelas duas janelas que vocês estão vendo ali no fundo, são 3, na verdade, nessa sala, a outra não aparece, elas vão ser transformadas em portas para que possam, os vãos, né, de janela vão virar portas, sem perder o ritmo, né, que a gente que tem na fachada, né, de janelas, de vãos, porque nós vamos ter uma passagem transversal ligando um lado ao outro, ligando o que seria a avenida de um lado aos trilhos do outro. Pode passar. Aqui também. Essa é uma sala que é muito usada para ensaio de companhias de teatro. Ela tem dimensões grandes, assim como de um palco, de um teatro. Também, basicamente, limpeza, pintura de parede, né, remoção de sujeira, de pombo. Isso tudo já existia, Irineu? Sim, isso tudo era da Companhia Paulista, esses módulos. Nós vamos ver mais uma outra sala que tem esses armários. A Companhia Paulista, né, imagina assim, tem salas aí que era para isso, era guardar peça. Essa não exatamente, mas não, estou girando aqui para poder mexer. Pode mudar, não deu? Pode passar? Pode. Aqui mais uma área também que estava assim, né, e foi transformada num refeitório, também com limpeza e pintura, colocação de mobiliário. Pode passar. Essa, por exemplo, né, olha o estado que estava, né, e ela transformou numa área dos funcionários, dos servidores, né, área de trabalho mesmo. Esses armários já existiam, também foram limpos para poder, inclusive, boa parte deles são utilizados também. Mas é isso, é limpeza, pintura, conservação. Se tivesse sido mantido, né, não teria chegado ao estado que estava. Pode passar. Aqui é um dos galpões, depois eu vou mostrar uma foto em que hoje a gente usa esse galpão para estacionamento de carros. Então, estava assim nesse estado. Esse galpão foi por muito tempo utilizado como depósito de alegorias de carnaval das escolas de samba de Jundiaí. Depois foram retiradas, ainda assim ficou essa sujeira, e depois, a partir de 2017, então, veio toda essa limpeza. Isso também foi até também uma demanda do Ministério Público, do IPHAN também, para que possa utilizar, também tem que manter em condições adequadas. A gente até hoje responde sempre ao Ministério Público, ao IPHAN, sobre as condições, o que está sendo feito, né? Não é só quando tem um projeto de intervenção que a gente tem essa comunicação. A gente também é demandado por essas instituições a dar conta de como está o estado de conservação, como está o local. E aí a gente vê essas valas, que eram, eu vejo que tem trilhos, né, em cada lateral da vala, isso porque era das oficinas das locomotivas. Então, arrumava-se por cima, mas também por baixo da locomotiva, né? Essa era a função das valas. Aí do lado a gente tem algumas locomotivas que fazem parte desse acervo, que está em processo de transferência do DENIT para o município, e que a gente espera que possa um dia também passar por um processo de restauro. Afinal, são itens para serem expostos, né, no museu. Pode passar. E aqui, algumas fotos, então, de como ficou, alguns desses espaços ficaram, né? Pode passar. Aqui também. Já permitindo, então, o uso, seja de funcionários, seja do público, né? Pode passar. Enquanto está nesse todo esse processo, né, de aprovar um projeto aqui, aprovar ali, para
para obras, né, inclusive, as demandas não param. A gente teve, ou promove eventualmente alguns desses eventos temporários. Essas fotos, essas 3 fotos do lado esquerdo, mostram o que a gente chamou de feira nos trilhos. Era uma ação junto com a nossa unidade de gestão de agronegócio e abastecimento, para que produtores locais ou pessoa que tivesse um trailer de caldo de cana, pastel, uma feirinha mesmo, né, pudesse instalar no local. A gente aprovou isso tanto quanto junto ao CONDEFAT, o IFAM, e também no órgão municipal, que é o COMPAC. Né? Nas 3 instâncias não foi aprovado o uso. E isso permitiu que tivesse um atendimento melhor, um conforto melhor para os usuários do local. Depois, quando veio a pandemia, acabou não podendo mais ter continuidade, também a gente não voltou ainda. A ideia, isso faz parte do projeto, uma área para atender, que vai ser uma feira mesmo, né? Vai ter uma área, já está prevista lá nesse plano. E esse ao lado é uma instalação, uma arte de rua que em princípio estava previsto para ser instalado ao lado de um outro monumento aqui da cidade chamado Ponte Torta, que também é protegido, mas por algumas questões internas da prefeitura não foi aprovado lá. E nós, aqui na Unidade de Gestão de Cultura, bancamos, né, que seria possível instalar sem nenhum risco para ninguém. E então a gente aprovou também essa instalação, junto ao IFAM, ao CONDEFAT e ao COMPAC também. Então, não param, né? As coisas não param, a gente não espera uma coisa terminar para fazer outra. Pode passar. Aqui é uma sequência de fotos em que a gente vê em que estado que estavam, né, algumas dessas áreas, né, inclusive o poupa-tempo, essa parede que a gente vê à esquerda é ocupada pelo poupa-tempo. E essas 3 janelas, onde você está com o cursor, tem uma, 2, 3, essas 3 janelas são daquele galpão que a gente viu agora há pouco, e que eu falei que vão ser transformadas em vãos de porta para que façam uma passagem transversal de um lado ao outro do complexo. A próxima foto vai mostrar como ficou atualmente, ou como está atualmente. Só que aí a gente vê carros, né? Essa área e outras aí eram ocupadas pelo carro, que era um grande conflito. Pedestres, né? Pessoas andando e carros circulando, e que a gente, no plano que a gente vai mostrar, também previu a eliminação desse conflito. Ainda que não tenha sido colocado o projeto não tenha sido colocado em prática, né, como obra, a gente conseguiu fazer uma ação para tirar os carros e colocar num galpão. Então a gente criou um estacionamento, que vocês vão ver também em foto mais a seguir. Pode passar. Aqui também a gente percebe, né, o conflito carro e pedestre. A gente está falando, aí parece que é pouco, né? Mas em época em que isso está funcionando normalmente, a gente chega a ter 5.000 pessoas por dia aqui, entre usuários do Poupa Tempo e alunos da FATEC, além dos outros usuários e servidores. Pode passar. Como é bonito, né? Aqui, essa inclinação do shed aqui, ela é bem pronunciada, né? Sim, sim. Muito bonito. Um antigo funcionário daqui, ele até nos contou, você vê assim que é um serrilhado, né? Essa inclinação, né? Da parede. Ela forma uma escada e era utilizada pelas pessoas, inclusive para fazer manutenção de telhados. Eles usavam isso para poder subir no telhado. Usar como não deixa de ser uma escada, né? Essa parte mais alta que a gente está vendo, a gente vê essas 6 janelas de baixo, né? Com um arco pleno ali. Hoje a gente utiliza essas áreas e a parte de cima ainda não. Essa parte de cima está previsto para que seja um salão nobre, para que possa ter eventos, possa ser desde para formaturas, festas, encontros, congressos. Né?
Então, há uma previsão de vários usos ainda para essas outras áreas. Pode passar. E aqui, já sem carros. Então, os carros já não estão mais, a gente eliminou, né? Eles não podem mais circular, nem carros, nem motos. E você olhando para um lado e para outro dessa grande área livre. Pode passar. E aqui, então, o projeto mais recente, que é da Brasil Arquitetura, o Master Plan, que é um plano diretor também, esses foram contratados pela cultura, né? Aí, então, já com previsão, com uma programação de uso, né? Definido junto com a cultura. Então, foram aprovados esse plano diretor, o Master Plan, e projetos básicos para alguns dos galpões, porque isso nos permitiria também buscar recursos. Como eu disse, quem tem projeto tem mais facilidade, e aprovados, né? Tem mais facilidade de conseguir recursos de editais, de emendas parlamentares, né? Isso é possível. Nós conseguimos, para uma outra área aqui da cidade, uma emenda parlamentar de deputado federal para fazer o que a gente chama aqui de G9, a galeria, uma galeria de grafite na 9 de julho, uma avenida importante aqui da cidade. Está sendo feita, nesse momento agora eles estão fazendo os grafites. Mas é possível. Nós temos um outro bem tombado pelo Estado, que é o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que também é uma instituição centenária, que também foi originada a partir da Companhia Paulista. A Companhia Paulista, como disse, ela teve uma grande influência, né, em toda a cidade, então dela originou-se clube de futebol, que é o Paulista Futebol Clube, clubes mesmo, recreativos, né? Esse de leitura, o Clube 28, que é um clube que é de negros, um dos mais antigos do estado, né, desse tipo de clube. Então, originou entidades que são centenárias, né, em torno dessa cultura do ferroviário da cidade. Então, eu ia falar do gabinete. O gabinete também, ele conseguiu uma emenda parlamentar e aí do Estado, do deputado estadual, para que pudesse fazer pintura de paredes. Então, tendo o projeto e ele sendo aprovado, há uma boa possibilidade de conseguir recurso. É claro que quando o recurso é muito alto, também torna-se mais difícil. É o caso aqui, a gente vai falar já a respeito disso. Pode passar que tem umas ampliações desse grande plano. Então, da esquerda para a direita, então, novamente a gente vê a FUMAS, que é a Fundação Municipal de Ação Social. Ela continua de alguma forma isolada pela natureza do serviço, que é necessário que tenha essa proteção, mas a área de parque já domina, toda essa área de parque no entorno, né? Domina mais do que as construções antes, né? Como era antes. Era uma ilha maior, vamos chamar assim, né? Diminuir a ilha, foi mantida essa proteção que tem essa área pela natureza do serviço, mas a área de parque foi ampliada. E entre a FUMAS e esse galpão à direita, então, onde estão os trilhos enterrados, eles passam então a fazer parte do parque. Eles vão ser descobertos e vão integrar o paisagismo. E aí a gente vê... Essa área alaga quando chove? Não, essa não, porque ela também é permeável, né? Mas toda essa área tem drenagem, essa aí. Algumas não tem, mas essa área tem. Mas é uma área mais baixa, né? Nós estamos na cota mais baixa da cidade, porque nós estamos pertinho do rio aqui. E o rio eu mostrei tá um pouquinho mais para cima, aí na foto ele estaria mais para cima, e para baixo da foto, isso. E do outro lado, lembra que eu mostrei uma foto que mostrava o morro lá? É justamente o centro da cidade. Então, aquela água toda, ela desce realmente para cá. Tem essa possibilidade de alagar. A gente tem pequenas áreas aí dentro em que a água não por problemas, às vezes, da drenagem ser antiga e tal, tem esse problema. Mas essa área, especificamente, não. Ela acaba sendo uma meia cota aqui, porque a de Bauru ela é a cota mais baixa, né? Também. Aqui é meia cota, já que o rio está para cá, então isso daqui desce. Né?
É quase um plano aqui, entre aí e o rio, é praticamente um plano. A próxima, a gente vai ver esse conjunto mais central, né? À esquerda, então, esse grande galpão, que tinha lá naquele outro plano anterior, previsto para ser um polo de cinema, a gente está usando, então, como estacionamento, né? O Poupatempo continua como Poupatempo, a Flatec também continua, né? E vejo que tem uma área que é branca ali, né? Assim, isso. É onde eu falei assim que as janelas vão passar a ser portas, permitindo então o fluxo de pessoas de um lado para o outro do complexo. Isso era uma diretriz do IFAM já há mais de 10 anos, inclusive. Nos primeiros planos já tinha essa diretriz de ter essa passagem, para permitir essa fluidez, né, do público. E essa área que está acima do Poupatempo, vou mostrar ela um pouquinho melhor daqui a pouco, é uma área dedicada então às artes mesmo, espetáculos, exposições. Já aí, onde você está agora, é aquela área administrativa que merece todo o cuidado para restauro e que tem um projeto específico da VEC, que a gente falou, né? Já mostrou antes, que foi aprovado e que vai precisar passar por uma atualização quando tiver os recursos. E depois, essa área que tem mais à direita, então era previsto para ser um museu. A gente está revendo porque a gente tem a possibilidade de ter uma fábrica de cultura com recursos do Estado, né? Recursos tanto do município como do Estado. E o que seria bom porque a gente conseguiria fazer a reversão desses danos, né, o restauro muito mais rapidamente. E ainda assim há áreas para o museu. Observe, então, agora, na parte mais baixa do desenho, que corresponde onde estão lembra que eu falei daquelas árvores, as seringueiras, as falsas seringueiras? Onde tem essas... Mais um pouquinho para baixo, bem no que seria com a rua. Mas aí, isso. A gente previa a retirada, isso constava do projeto, inclusive aprovado, retirar essas grandes árvores, porque elas também têm um potencial de danificar as construções, e substituir por outras espécies mais apropriadas. Mas, com o tempo, nós entendemos que se a gente fizesse isso, ia causar uma grande polêmica na cidade, pela retirada das árvores. Acho que vocês passaram por isso em Bauru, né? Também. A gente decidiu pela não retirada até antes do que aconteceu em Bauru, e agora, recentemente, a gente também teve aqui em Jundiaí algumas árvores que foram suprimidas, que causaram bastante essa polêmica no centro da cidade, mas também porque elas também já apresentavam, nesse caso, elas já estão comprometidas também, e podendo comprometer, inclusive, as pessoas também. Então, nesse plano, a gente não vai mexer com essas árvores, a não ser a manutenção delas e podas, né, o que for. A próxima é o extremo direito, que é o lado sul, né, que continua tendo a unidade de gestão de transportes, só que a guarda municipal ela sai, porque ela já tem previsto um outro local na cidade, já está em construção, então a unidade de gestão de transportes vai ocupar essa área que era da guarda, liberando mais espaço para a cultura. Bom, vamos para a próxima. E aí um pouco assim de um detalhamento desses projetos básicos que foram aprovados e que com eles a gente espera entrar em editais também, né? Mas é só um detalhamento daquilo que a gente viu no projeto no nível básico, tá? Pode passar. E aqui, aquela área que eu havia comentado, né, que é dedicada à área para exposições, espetáculos, em que a gente tem a transposição aí de um lado para o outro, a partir dessa galeria que está aí, mais à direita, antes dos auditórios. Né? E embaixo a gente vê duas possibilidades. Embaixo, essas são duas possibilidades de outra disposição de palco e cadeiras para a área de teatro, que é essa que está ali com um círculo no meio.
um pouquinho mais acima, com um círculo no meio. Isso. Então, é para ser algo dinâmico em função do espetáculo. Ele não tem paredes, a ideia é que tenha grandes panos, cortinas que desçam, como se fossem grandes cortinas que descem e vão poder fechar o espaço em função do espetáculo. E podem ser levantadas para que tenha um espaço mais aberto. Isso para permitir uma dinâmica apropriada para cada tipo de espetáculo. E é criado também uma área de alimentação, que está mais à esquerda, nessa parte de cima. Pode passar. Já aí, é um projeto que é da VEC, é do outro escritório, enquanto lá a Brasil Arquitetura Marcelo Ferraz, aqui é Marcelo Pucci, outro Marcelo. Aqui é só um detalhezinho, né, do projeto executivo de restauro para parte do edifício central. E essa é a parte que está voltada, a gente tem um relógio ali em cima, e a parte que está voltada para os trilhos. Esse foi ele de 2012, como eu disse, a gente aprovou pelos órgãos de preservação, e ele foi aprovado, e foi esse projeto para toda essa área central que foi para, na época, o Ministério da Cultura, né, para pedir o recurso do PRONAC. Então, só que a gente teve aprovação. O PRONAC, então, é uma forma de captação de dinheiro, mas a gente tem que buscar empresas, doadores, né, que queiram abrir mão de pagar um imposto de renda que vai para o governo, mas dedicar o imposto para uma ação como essa, né? Então, a gente tem aprovado para a captação o valor de 32 milhões, mas isso é muito difícil conseguir, né? Depende de muitos doadores. A gente está na fase de captação, mas tem muito pouco ainda. Mas é um caminho. Mas, novamente, para conseguir isso, a gente precisa ter projeto, precisa que ele seja aprovado, né? E, nesse caso, além da aprovação dos órgãos de preservação, a gente teve que ter a aprovação do PRONAC para que pudesse entrar na lei de incentivo cultural. E como essa prancha aí, nós temos uma centena de pranchas de detalhes, né? De fachadas, de esquadria, da parte do interior, de forro, de telhado. Só que tudo precisa de uma certa atualização em função do aumento dos danos, né? Pode passar. Aqui é mais uma prancha, né? Mostrando esse projeto, o executivo de restauro. São áreas internas dessa área central, que era das áreas administrativas. Pode passar. Aí também, e essa é justamente a frente, né? A frente para a cidade, né? Porque do outro lado é a frente para os trilhos. Essas duas salas maiores à direita hoje são ocupadas pelo museu. Hoje ele já está fechado desde o início da pandemia, mas nós estamos já contratando também profissionais para fazer uma nova museografia. Nós vamos voltar, quando for possível, já com o museu, e a gente espera que com a transferência do acervo definitivamente para o município, para que tenha um museu de verdade, de fato, né? E dinâmico também, né? A gente espera isso. Pode passar. Aqui, da mesma VEC, só que, lembra que eu disse que nós temos diferentes instituições aqui dentro, e cada uma, apesar de todas responderem à cultura, elas têm autonomia para fazer, contratar projetos e tal, desde que com as aprovações, as devidas aprovações, né? Assim como a cultura fez o master plan e aqueles projetos das áreas da cultura, Transportes também fez um projeto que está adequado ao master plan, mas um projeto executivo para os galpões que eles ocupam. Então a gente percebe o conjunto, né, de edifícios ocupados por transportes, e as próximas a gente vai ver um certo detalhamento. Pode passar. E aí nós já temos projetos executivos para restauro de alguns desses galpões. Esse galpão
a gente está vendo, não sei se é um corte, se é uma fachada, a gente está vendo que é uma fachada, né? A de baixo. Tem uma partezinha com uma cor diferente à direita, que vai ser vista também na próxima isso. E na próxima prancha também nós vamos ter uma outra fachada mostrando essa de frente. Pode mudar. Isso, tá vendo? Então aí nós estamos falando do executivo restauro. Essa é uma área, justamente essa partezinha que eu falei e o Adalberto destacou, ela está prevista para ser demolida, porque também pode se demolir coisas. Como eu disse lá atrás, com o tempo muita coisa foi sendo construída, reconstruída, e algumas dessas áreas hoje elas são consideradas, até porque não tem mais uso, ou aquele uso para qual foram construídas, elas passaram a ser consideradas partes escuras. Essa, por exemplo, ela foi construída na frente de portas e janelas da fachada. Então, o ideal é que seja retirado. Então, tem a previsão também de demolição de partes dessas edificações, ainda que elas sejam protegidas. Mas, para isso, tem que ter a concordância dos órgãos de preservação, que, com os devidos argumentos, né, de projeto, memorial, descritivo, justificativo, com um levantamento histórico mostrando essa cronologia dessas construções, tudo isso é possível, desde que adequadamente, né? Pode passar. E aí, sobre captação de recursos, aqui eu elenquei alguns daqueles que a gente está tentando ou que já conseguiu. Esse primeiro, que é o FID, é o Fundo de Interesses Difusos, ele é da Secretaria de Estado de Negócios Jurídicos e Cidadania. Então, recursos de multas, seja para o meio ambiente, multas variadas, de ações, né? Isso vai para esse fundo de interesses difusos, quer dizer, pode ser utilizado para diversos fins. Então, tem lá uma possibilidade, tem um percentual que vai para projetos na área cultural também e de patrimônio, né? Então, a gente conseguiu, o máximo era 1 milhão, a gente conseguiu com o projeto que a gente tinha, a gente conseguiu R$850 mil, e esse está na fase de abertura. A gente teve uma licitação, mas a gente não conseguiu, não teve, as empresas que tentaram não estavam adequadas, elas precisam estar em dia, vamos dizer, com as obrigações delas junto também aos governos, né? Então, não foi possível. A gente vai reabrir a licitação para poder fazer boa parte dos telhados. Veja, esses R$850 mil, a gente não consegue mais do que 800 metros quadrados de área coberta para recuperar. Mas, como eu disse também antes, a gente vai fazendo aos poucos e vai liberando mais áreas, né, para novos usos. Na gestão passada, foi destinado esse valor de 4 milhões, que era para o plano diretor e para a execução de obras nas áreas externas. A gente conseguiu fazer os projetos, contratou o projeto, conseguiu aprovar, no entanto, não foi possível, não deu tempo, porque demorou um pouquinho para aprovação, também coincidiu, né, com a pandemia, os órgãos de preservação também restringiram um pouco o funcionamento. Então, quando ficou pronto, já não havia mais tempo. Então, a gente terminou uma gestão, a próxima, a atual, simplesmente ela não é desse valor, porque esse valor já não existe mais, né? Mas parte do recurso já tinha sido utilizado. A gente tem aqui mais um EVE, que é um estudo de impacto de vizinhança dessa empresa Notre Dame Intermédica. Aqui na frente, atravessando a rua, tinha uma antiga indústria que foi transformada, por um tempo ela foi uma faculdade e depois passou a ocupar, há pouco tempo, um mini hospital, vamos chamar assim, um centro médico. E como ia gerar tráfego na área, como ia ter impacto na vizinhança, então teve essa contrapartida, né, que junto com recursos, a contrapartida, junto com recursos do município, os recursos próprios, dá para levantar em torno de 1,5 milhão, que é para fazer uma primeira fase de implantação do parque. E aí nós estamos falando de uma área voltada para a avenida,
de pouco mais de 100 metros de extensão. Então, mas já é um começo também. E é justamente essa área onde estão aquelas falsas seringueiras e que tem um grande muro de tijolos e que a gente pretende. E é uma avenida de fluxo rápido. O projeto prevê, isso está aprovado, prevê a retirada do muro, o avanço da calçada para dentro do complexo CEPASA e a criação de uma baia que vai permitir que ônibus, tanto esses coletivos municipais, como ônibus de turismo, ou carros de aplicativos, motoboys, possam parar para fazer tanto embarque e desembarque de pessoas, como carga e descarga também. Então, e isso é uma dessas medidas que a gente falou sobre ter uma fluidez maior entre a cidade, né, e o complexo FEPASA. Retirar os muros, aumentar as calçadas. E com toda a sinalização adequada de trânsito, faróis e tudo mais, né, permite essa integração que hoje não é adequada. A lei de incentivo à cultura, que eu falei, é o PRONAC, né, são 32 milhões aprovados que estão em fase de captação. O MIT, nós estamos falando de municípios de interesse turístico. Isso é da Secretaria de Estado do Turismo. Além dos municípios de interesse turístico, tem também as estâncias turísticas. Aí já é um outro programa que é o DAD, eles conseguem inclusive os valores maiores. Mas ainda assim, os municípios de interesse turístico, como é o caso de Jundiaí, que tem um turismo rural bastante forte, foi inclusive escolhida como o destino turístico rural do estado pela segunda vez. A gente conseguiu, então, por fazer parte desses municípios de interesse turístico, com um projeto que foi aprovado também, a gente conseguiu esse recurso de R$300 mil e está na fase vai iniciar a fase de licitação, que é para recuperar uma plataforma que não era para passageiros, né? A gente tem que lembrar aqui que o Complexo CEPASA era uma indústria, era uma plataforma onde parava um trem e descarregava equipamentos, peças, né? Mas essa plataforma, a gente espera que ela possa receber, com ela a gente possa receber o trem turístico que já vem, não agora recentemente por causa da pandemia, mas é um trem que sai da Luz em São Paulo e chega na estação da CPTM, né? E é uma estação que não é apropriada para receber turistas, então a ideia é trazer os turistas até o Complexo CEPASA, que já terá todo um complexo também de acolhimento, né, dessas pessoas. E para isso, e aí a gente conseguiu esse recurso de em torno de R$300 mil. E fora isso, a gente tem feito manutenção e conservação com recursos próprios. Então, algumas salas, muito daquilo que vocês viram assim, em fotos de salas que foram recuperadas, tudo foi com recurso próprio, da própria unidade de gestão de cultura. Então, dá para dizer que com pouco também dá para fazer, né? Mas tem que insistir. Acho que esses eram os valores que a gente está buscando agora, tentando lembrar de mais alguma coisa, mas acho que é isso. Quer passar para o próximo? Bom, eu falei, né, que vai passar, acho que eu falei, né, que vai passar o trem intercidades. Isso vai ser um pouco complicado para a gente agora, porque esse trem intercidades ele vai ocupar aquele leito de trilhos, né, que já existia e está aí até hoje. Hoje só tem um trilho funcionando aqui atrás que passa o trem de carga. Com esse projeto, que vai entrar em fase de licitação, acho que por meados de abril do ano que vem, já passou por consultas públicas, audiências, a gente aqui participou também, o município respondeu a demandas do Estado, é uma parceria público-privada, que prevê, há um projeto de passar 5 trilhos, um para o trem de carga, um que chama o TI, que é o trem intercidades, que vai ser o trem que vai sair de São Paulo, passar por Jundiaí, vai até Campinas e, no futuro, talvez até Americana, né? Que vai ser um trem rápido, que vai fazer, em menos de uma hora, vai fazer de Campinas a São Paulo. Campinas só vai parar em Jundiaí e chega em São Paulo. São 2 linhas, né?
nos dois sentidos. São dois trilhos nos dois sentidos. E também vai ter ampliação do serviço de trem que já existe hoje, que chega até Jundiaí, que é a linha 7 da CPTM, vai passar a ser o trem intermetropolitano, que vai sair de São Paulo também, vai passar nas estações onde já opera, e hoje para em Jundiaí, mas vai passar depois por Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas e Americana também. Então, vai ter um outro trem passando de cidade em cidade. Não vai ser o rápido, esse é o TIM. Eu sempre me confundo se é o TIM ou o TIC. Né? Tem as duas siglas, eu nunca lembro qual é qual. Então, atrás do Complexo EPAS, e aí dá para ver, apesar da foto ser pequena, isso é do material divulgado, né, pela CPTM, pelo Estado. Então, a gente está vendo ali o Complexo EPASA, mais à direita, e as linhas de trem que passam atrás, né, de forma curva, né? A gente está vendo essa curva passando por trás do Complexo EPASA. Então, nós vamos ter ali atrás uma grande interferência visual, porque essas linhas elas vão se sobrepor uma a outra com um viaduto, inclusive, de concreto e parte em terra aí atrás. Então, imagine que nós vamos ter uma grande obstrução visual para quem está no complexo olhando para o outro lado. Por outro lado, nós vamos ter pessoas passando, né, passageiros também passando de trem ali, observando o complexo CEPASA. Quanto tempo isso pode demorar para acontecer? Tem previsão, são poucos anos, não é muita coisa. A gente sabe que é difícil, né, quando fala tudo que vem do poder público costuma ser incerto, né? Mas acho que tem uma boa possibilidade disso sair. Então, nós vamos ter um novo tipo de intervenção próximo do Complexo EPASA e voltando a ter essa característica de cidade ferroviária, né? Como já foi no passado. O próximo slide é a continuação dessa prancha aí, né? A gente vê o extremo norte do Complexo EPASA, mas ali à esquerda. E aí o trem que segue em direção a Campinas. Eu acho que esse foi o último. Talvez, acho que é o último slide esse. E aí algumas fotos. Essa a gente instalou recentemente a iluminação, uma nova iluminação. Então, tá assim agora. Pode passar. Uma iluminação mais dramática, assim, né? Monumental. Que dá realmente acho que o peso, né, do que é esse conjunto. É muito bonito, né? É bonito. É isso. Nossa, deu a hora, hein? Certinho. Já tempo de perguntas, não sei. Justamente você que estava com medo da hora. Gente, apesar do tempo nós estarmos em cima do tempo, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, porque você teria um tempo ainda, Eliseu? Tem. Mas o que é importante, que eu acho que faz com que esse trabalho seja muito relevante para vocês, é ver como que, por uma decisão da gestão de ocupar o espaço, eles foram pouco a pouco ocupando e transformando e gerando um tipo de movimento de valorização que vai se dando pelo próprio uso, né? Sim. Acho que essa a gente percebe, né? Acho que se não tivesse uso, tudo seria muito pior, né? Tanto lá atrás, os primeiros a ocuparem, que se mantém até hoje, né? Como essas novas ocupações nossas, desde 2017, né? Que vem liberando novos espaços. Olha, a Bruna levantou a mão, a Amanda agradeceu, está indo embora. Obrigado, Amanda. Bruna? Eu tenho uma dúvida, bem referente a isso que você está falando, de tipo, o uso previne o deterioramento.
esse deterioramento, né? Mas, às vezes, eu me preocupo, às vezes, porque principalmente por algumas obras aqui mais perto de casa, que o uso, na verdade, ele causou uma descaracterização completa do lugar, né? Aham. E aí, tipo, como que você, tipo, acha esse meio termo para que isso não aconteça? Antes, você podia me dizer onde que é e o que aconteceu? Só para entender melhor? No caso, eu tô em Guarulhos, aí o que me veio à cabeça tem uma fábrica perto da minha casa, da Olivete, Sei, conheço. que O Shopping tava em Internacional, né? processo, chegou a entrar em processo de tombamento, e aí o shopping ocupou e, tipo, e meio que Descaracterizou. ressignificou completamente, né? Tipo, o que caracterizava arquitetonicamente o edifício meio que foi camuflado ou sumiu. É verdade. Bom, quanto ao uso, é importante que o uso seja, o que a gente costuma dizer, um uso conforme, quer dizer, um uso que seja apropriado, né? É, poderíamos colocar um hospital aqui dentro do Complexo EPASA? Eu acho que talvez sim, mas teria muito mais complicação para colocar ele aqui e ia descaracterizar muito mais, eu acredito, né? Ao passo que, se a gente, para colocar uma sala de exposição, você consegue manter ali as paredes de tijolos à vista, né? Então, acho que depende muito também do tipo de uso, que tem que ser adequado. No caso do shopping, eu acho que também tem uma questão assim, ele não era, acho que, protegido, né? A ponto de ter que passar um projeto por órgãos de preservação que Ainda não. avaliam, né? Eles avaliariam corretamente o nível de impacto que teria sobre a obra existente, né? Que no caso era uma fábrica importante da Olivetti, que tem uma arquitetura muito distinta, né, de qualquer outra coisa por aí, né? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente restou pouco, né, das colunas, né, restou pouco daquilo, né? Por dentro do shopping dá pra ver ainda, tipo, a cobertura com as As abóbodas abóbodas, e umas meio que clarabóias, não sei dizer aham. especificamente, mas, tipo, tá Pô, meio tá lá, meio não tá. acho que não teria problema de fazer um shopping lá, mas acho que o projeto poderia ser melhor, né? É, Acho que depende também do projeto. O fato de terem feito um projeto que descaracteriza é muito em função de não ter tido um acompanhamento ou de um profissional talvez mais habilitado a lidar com e conhecimento de lidar com restauro, né? uhum. Como eu disse, né? Quando você pega, quando a gente tem assim um edifício antigo como esse, ou que tinha um certo uso, e que dá um novo uso, o importante é a gente então, manter a leitura daquilo que existia antes também, né? Então, um projeto precisa ser bem pensado, é importante um profissional qualificado para isso, e quando há, né, um órgão de preservação, há uma garantia maior de que isso possa acontecer, porque é uma obrigação, né? Passa a ser uma obrigação. Infelizmente acontece isso também, mas o uso é importante na medida em que aquele objeto, aquele bem, ele não fica abandonado, né? Sim, com certeza. Se tem uso, então aí por isso tem a conservação. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Alguém mais? Uma outra coisa que eu queria perguntar, aí sou eu mesmo. É engraçado você ter o master plan do Brasil Arquitetura prevendo quase um polo cultural com salas e salas de cinema, pensando numa cidade como Jundiaí, que é próxima a Campinas e São Paulo, né, Eliseu? E que já tinha 2 shoppings quando foi feito. É o que eu É, disse. Naquele primeiro plano, não houve um cuidado com o programa arquitetônico que se queria instalar. dimensionamento, né, do programa. Isso é fundamental. Pensar no programa, porque é ele que define, né, o projeto, né? Mas isso foi revisto no atual, que aí foi contratado pela Unidade de Gestão de Cultura, que sabia muito bem o que queria, né, para o local. Houve um equacionamento melhor das necessidades, né? Então, tem sala de espetáculo? Tem, mas não são 4 teatros, 6 cinemas, né? Ali tinha uma concepção de um shopping center de cultura, que não
Acho que é difícil, né? Nem numa cidade como São Paulo, acho que a gente tem aula. Não temos, nem São Paulo, né? Bem, Eliseu, muitíssimo obrigado. O pessoal está saindo porque eles têm aula às 16. Uhum. Então, não é por falta de interesse, porque o que você falou é muito interessante, inclusive para a área deles. Mas muito, muito obrigado, parabéns pela apresentação Obrigado. e nos vemos, nos falamos ainda, tá Claro. bom? Tá bom. Bom Natal para todo mundo que está aí, bom Ano Novo, né? Boa Para você aula também. também. Obrigado. E obrigado mais uma vez pelo convite. E a gente vai se falando, né, Adalberto? Ok, muito obrigado, Eliseu. Um grande abraço. Obrigado. Abração. Tchau. Tchau, tchau.